Bom, para concluir, uma nota sobre o identitarismo, né? O identitarismo, como nós temos apontado sistematicamente, é um elemento extraordinário de confusão, né? Está a serviço da política imperialista. Nós mostramos o caso do governo Biden, né? Nós temos indicado aqui sistematicamente que boa parte das organizações negras é financiada por organizações imperialistas, inclusive ligadas à CIA, né? Que toda essa política identitária, que muita gente acha, confunde com a luta, né, do povo negro, das mulheres, etc., é uma farsa e é uma operação para desmobilizar e para atacar a esquerda, né, e para levar adiante uma política pró-imperialista. Bom, os identitários de plantão, eles protagonizaram um debate meio esquisito, né? Mais um debate esquisito. Um cidadão que teve os seus bons momentos na época em que a direita estava fazendo campanha contra o PT, essa direita que está no ato hoje, né? Eles impulsionaram uma série de aberrações pseudo-intelectuais. Uma delas é um cidadão chamado Leandro Narlock, que escreveu um livro também bizarro, né, e aberrante como ele, que se chama História Politicamente Incorreta do Brasil, ou História do Brasil Politicamente, sei lá que coisa. Um livro que eu não aconselho ninguém a ler porque é total perda de tempo. Onde ele procurava traçar um debate com uma determinada concepção de esquerda, principalmente os identitários, né? Em nome do que seria uma crítica à esquerda, ao marxismo, ao comunismo. Na verdade, é uma crítica às concepções mais atrasadas da esquerda, mas uma crítica folclórica, onde ele pinça determinados acontecimentos, não analisa e se contrasta com aquilo que certas pessoas dizem, né? Então, ele é o autor, por exemplo, de coisas que a extrema-direita fala, que são verdade, mas cujo significado ninguém explica, né? Por exemplo, que na África havia escravidão, de fato havia, né? Ele não explica nada, ele só usa isso daí como uma tática desmoralizante, né, da política do identitarismo, porque o identitarismo também não explica nada, né? Então tudo é folclore nesse caso. Ele escreveu uma matéria na Folha onde ele fala uma coisa que é verdadeira, que ninguém pode negar, que é que na época da escravidão, principalmente na época do ouro em Minas Gerais, onde havia uma grande afluência de riquezas, né, por causa do ouro, logicamente, desenvolveu-se um fenômeno que era relativamente importante naquele momento, de umas madames negras, né? Mulheres negras que tinham conseguido escapar da escravidão e haviam se tornado ali grandes senhoras por meios diversos. Logicamente que toda a sociedade muito ascendente do ponto de vista econômico, onde se cria muita riqueza, isso dá lugar a um deslocamento social, né, grande. É um fenômeno interessante, é um fenômeno que pode ser estudado e tal. Tem um filme que trata de um caso parecido com esse, que é o caso da famosa Chica da Silva, né, um filme brasileiro muito famoso. Aí ele fala ele fala o seguinte, né, o curioso do debate é isso aqui. Ele fala que o movimento negro deveria tomar esses exemplos das mulheres negras que eram ricas, etc. e tal, como um exemplo positivo daquilo que os negros poderiam ser. E aí, né, curiosamente também, apareceram várias matérias falando que ele estava minimizando, ou relativizando, ou negando a escravidão. Coisa que ele, na verdade, não faz na matéria, né? O que ele faz é uma coisa que os identitários defendem em todos os lugares, que é o seguinte, que é a famosa política do empoderamento.
2 ou 3 semanas atrás, eu vi uma outra matéria, também de um identitário, um adepto dessa filosofia, que criticava uma novela da Globo, que fala sobre o Império. Eu não sei porque eu não assisto a novela e nem acompanho, nem nada, mas me chamou a atenção a notícia. A novela aparentemente chamava Nos Tempos do Imperador, uma novela, uma série, um filme, sei lá. E aí ele criticava porque não mostrava os negros numa situação de poder. Ou seja, justamente aquilo que o Leandro Narlock fala que os negros deveriam fazer. Então, quer dizer, aqui nós temos uma contradição. Se você mostra o negro numa situação de poder, se você mostra o negro numa situação de sofrimento, de subalternidade, o movimento identitário é contra. Eles, inclusive, querem banir o uso da palavra escravo, que é um absurdo. Porque se você fala escravo, você já está colocando a pessoa como se a situação do escravo pudesse ser melhorada com a mudança de país. Imagine um escravo no século XVI, XVII, XVIII, que mudança na vida dele faria se ele não fosse chamado de escravo, Ele poderia ser chamado de colaborador, que nem faz o supermercado com seus atuais escravos assalariados. Não mudaria nada. É um eufemismo. É como faz o McDonald's, a lanchonete McDonald's, que eles colocam lá a foto do funcionário do mês. Funcionário do mês significa que é um tapinha nas costas dos pobres coitados escravizados pelo McDonald's. Não sei se alguém vai questionar que eu falo que eles são escravizados, porque eles são efetivamente escravizados. Então, você não poderia falar, você não pode falar escravo, você não pode mostrar o negro recebendo aí um tratamento cordial da chibata, sendo colocado no pelourinho, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, você também não pode falar que determinado setor ou de uma pequena camada de negros teve alguma vantagem, mas você deveria apresentar na história do Brasil os negros numa situação de poder. Bom, aí é que está. Qual que é a verdadeira solução para o problema? Não há solução. É uma contradição insolúvel. Eu queria explicar por que acontece essa contradição. Por que as mesmas pessoas protestam quando mostram o Brasil imperial e não mostram os negros numa situação de poder, que eles eram minoria também no Brasil imperial, por causa da escravidão, e protestam quando o cidadão mostra determinadas pessoas numa situação de poder e fala: isso aqui deveria ser um exemplo para os negros. Quer dizer, num caso é um exemplo, no outro caso não é um exemplo. Por que acontece isso? Acontece isso pelo seguinte: da parte do movimento identitário, o movimento identitário, ele se coloca como sendo assim da mesma maneira que o Estado de Israel hoje, eles se colocam como os depositários de um grande período de sofrimento humano que foi a escravidão. Assim como o Estado de Israel é o depositário, dos 6 milhões, o depositário moral, logicamente, dos 6 milhões de judeus que foram massacrados nos campos de concentração nazistas. Só que aqui tem uma situação que é a seguinte: nem os judeus de Israel hoje são depositários morais disso daí, que a maioria, tudo bem que o Estado de Israel foi fundado por algumas pessoas que passaram por essa situação, mas o Estado de Israel hoje já não é isso daí. O Estado de Israel não tem direito moral, a explorar o que aconteceu nos campos de concentração, de forma nenhuma. Eles são os opressores de hoje. Eles não têm nada a ver com isso. Quer dizer, é apenas um golpe moral. É uma tentativa de se apropriar de uma coisa da qual eles não fizeram parte. E se fizeram parte em alguma vez, deve ter alguma pessoa muito velha lá que fez parte,
eles já não são mais parte disso daí. Então, quer dizer, é a utilização do sofrimento moral do passado para efeitos do presente. Nós temos que prestar atenção nisso daí. Onde é que aconteceu isso antes do Estado de Israel? Aconteceu com o cristianismo. A Igreja Católica, né, o cristianismo nos seus primeiros momentos, um dos grandes instrumentos de propaganda, o que eram? Os mártires da Igreja Católica sob o Império Romano. Quer dizer, eles eram os herdeiros morais, os depositários morais de todo aquele sofrimento, né, sob o Império Romano. Principalmente, por exemplo, as coisas mais marcantes que teriam sido feitas pelo imperador romano Nero, que foi apontado assim como o anticristo, perseguidor de cristãos. Aí o cristianismo evoluiu, os cristãos se transformaram numa comunidade opressora, ligada ao Estado, né, ligada aos instrumentos de opressão, mas continuaram explorando aquela história. E até tiveram a oportunidade, nos tempos modernos, de ter novos mártires, né? Por exemplo, a ordem jesuítica teve um dos seus principais membros, né? O padre jesuíta São Francisco Xavier, que foi martirizado no Japão, e outros também, né? Os missionários jesuítas da época das descobertas, né, viajaram para vários lugares, na Ásia e até no Brasil, né, na América Espanhola, etc. e tal. Muitos morreram e são novos mártires, que servia para alimentar a ideia de que o cristianismo é o depositário moral de um grande sofrimento, né? Com o identitarismo está acontecendo a mesma coisa. Uma camada, né, da população negra, uma camada muito pequena da população negra, se apresenta diante do país inteiro como depositário moral da escravidão. O que é falso. Por quê? Porque a maioria, o Brasil é um país muito miscigenado. Ninguém no Brasil é depositário daquilo contra os outros. A luta que se trava hoje pode até ser relacionada, do ponto de vista econômico, com a época da escravidão. Mas não é a mesma luta, não tem o mesmo significado. É simplesmente a tentativa de uma exploração para os mesmos objetivos que os israelenses e que os católicos, os cristãos. Né? Toda essa camada que protesta veementemente contra tudo que se fala dos negros, né? Explorando esse fato da escravidão, ela, na verdade, é uma camada que busca uma ascensão social. São pessoas que buscam aí uma ascensão social. Daí que a maioria dos movimentos identitários sejam financiados pelo maior poder do momento, que é o quê? Justamente o imperialismo. Quer dizer, é a tentativa de encobrir a associação de uma minoria, porque a maioria dos negros não vai ser emancipada da sua situação social por essa via, é impossível. É uma minoria que busca uma ascensão social e que se associa com o poder do momento, né? Como acontece com o Estado de Israel, como aconteceu com o cristianismo e acontece agora. É uma cobertura ideológica do poder efetivo que existe hoje. Então é preciso acompanhar isso daí, né? As pessoas que têm simpatia pela luta do negro devem entender o seguinte: a população negra e mestiça brasileira, que é, digamos assim, herdou o fardo social da escravidão, que é um fardo do regime econômico capitalista, e principalmente do atraso do capitalismo, não vai ser emancipada através desses truques. Só uma minoria vai ser beneficiada. Você só pode emancipar a esmagadora maioria da população negra, que é a maioria na população brasileira, através de uma revolução social contra o imperialismo. E para isso é necessário não apelar
né, para a escravidão que aconteceu no passado. É necessário apelar para as condições atuais, porque é uma vergonha, né, você falar em luta contra a escravidão e querer que a Folha de São Paulo seja porta-voz dessa luta. Porque a Folha de São Paulo é o quê? É um jornal escravagista. É uma vergonha falar em luta contra a escravidão e querer que a herdeira do Banco Itaú fale no ato do povo que está lutando, confiscando esse povo. Quer dizer que tudo isso daí é apenas e tão somente uma tática de encobrimento do presente.